Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você estiver bem, o mundo vai estar bem e o universo vai agradecer. Meus amigos, nosso canal agora que tem 370 e poucos membros, né? E eu sei também que esse é um assunto que pouca gente gosta de compartilhar, né? Porque muita gente é chamada de louco, né? Houve até um amigo que falou isso no comentário, né, que ele foi chamado de louco, eu fui chamado de louco. Mas é isso mesmo. Né? Quero agradecer aqui as pessoas, em torno de 2, 3 pessoas que têm colaborado com o Pix. O pouquinho que você envia é o pouquinho que a gente está guardando para a gente adquirir uma webcam e um quadro aqui atrás, para eu poder escrever. Né? Futuramente eu quero fazer um estúdiozinho pequeno, que haverá muita coisa para a gente comentar, há muita coisa para acontecer no nosso plano, né? Muita coisa mesmo. Tem muita coisa para cair e muita coisa para levantar. Muita coisa vai ruir. Certo? E a gente vai precisar ter muita coragem para enfrentar. Porque o sistema, e quando eu falo do sistema, eu não falo do sistema político, não, eu falo do sistema como um todo, político, social, ideológico, religioso e etc. Esse sistema que o apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Né? Vou pegar aqui, vou até pegar uma Bíblia aqui que é interlinear, ela é grego e só que ela está em espanhol, né, gente? Aí você sabe que eu me esforço para algumas coisas, mas inglês e outras línguas são meio complicadas. Muito bem. Então aqui em Romanos, se eu não me engano é o 12, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos configureis, olha só, não vos configureis à semelhança deste mundo, antes transformai-vos com a renovação da vossa mente. Tá? No grego, essa palavra, tá? Para transformação é metamorfose, tá bem aqui, ó. Tá? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, não se configurem. Por quê? Porque o universo é um sistema, é formado de bytes, é formado de informação. Ele é formado, tá, por luz, som, preste bem atenção, luz, som, tá, e movimento. Esses são os 3 pilares iniciais. Depois, ele é formado por um fluido cósmico que é chamado de éter protoplasmático, tá? Isso é uma coisa que os reveladores têm falado muito. Protoplasmático, tá? E depois vem os elementos, que são aqueles elementos mais densos, mais físicos, ok? Então o apóstolo Paulo está dizendo o mundo enquanto sistema, enquanto, diríamos assim, quando ele fala de mundo, ele não está usando o termo mundo no sentido físico, mas está usando o termo
no sentido de algo muito particular, que é o sistema, que é a forma, tá? A configuração que esse mundo tem, porque na medida que você se deixa conduzir pela Matrix, né, você fica configurado ela. E esse termo configuração é um termo muito importante, porque quando você tem um problema no seu computador, você diz assim, eu preciso reconfigurar o computador. Né? Então, às vezes as pessoas precisam reconfigurar suas mentes. Né? E isso só se faz por meio de racionalidade, de lógica, de pensamentos. Tá? Nós estamos com déficit de raciocínio porque tem um monte, o sistema está pensando por nós. Através da educação, através da televisão, através de um monte de igreja, de religião, de tudo. Porque tudo isso é fazer você pensar do jeito do sistema. Ok? Então, cuidado. Porque existem aí os iluminados do YouTube que nada mais são do que serviçais do sistema. Tá? Eles chegam sempre com um pensamento novo. Olha, que não é novo, é velho, é lá de trás. Então eles fazem uma reconfiguração no modo, né? E aí começam a ensinar, a dar aulas. 2 primeiras aulas é grátis, depois, meu irmão, você tem que pagar para ouvir 2 horas de tempo uma pessoa falando sobre coisas que, se você se esforçar, você facilmente consegue descobrir. Tá? E aí, meu amigo, hoje em dia tem de tudo. Tem guru de tudo aí. Tem gente que fala com anjo, tem gente que fala com Miguel, com Rafael, com Gabriel, esses seres todinhos que estão debaixo do governo do Demiurgo. Né? E aí tem gente que fala com os espíritos, com quem já desencarnou há 100 anos, continua psicografando, mandando documentos. Eu acho engraçado isso. Porque todo mundo, para defender a reencarnação, isso é muito bom. Agora, para dizer por que esses espíritos que estão psicografando aí há 70, 80 anos continuam psicografando, por que não reencarnam? Porque são bons, são os que estão no teto, já evoluíram o suficiente? Né? Então, eu acho isso muito engraçado. Né? Mas aí tem gente aí que é fanática por reencarnação, porque adora estar nessa roda de samsara, né? Então elas vêm e dizem assim, eu quero estar na roda de samsara, eu quero ficar preso nesse sistema, e poxa vida. Né? Então, quando as pessoas morrem, é complicado. Aí tem gente que diz o seguinte, que a gente só vai entender os extraterrestres quando a gente entender o pós-morte. Por quê? Porque a maioria desses ETs já morreram. Né? E que os ETs são uma raça tão avançada, tão avançada, tão avançada, tão avançada, tão avançada, mas tão avançada que as naves caem. ET morre. Eu acho que as pessoas são assim, que elas querem provar que a teoria delas está perfeitamente correta. Aí tem a fraternidade branca,
aí tem a não sei o que galáctica, aí tem a tem não sei o que mais, pá, sabe? Eles fazem um amontoado de crenças que a nova era trouxe, né? E que não dão resposta absolutamente para nada, só complicam a situação. E só fazem pessoas mais alienadas do que já eram antes. Tá? Muito bem, então vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o seguinte. Arconte, Elohim, Anunnakis seriam 3 grupos de seres, né? Porque eu já fiz pergunta a algumas pessoas que falam sobre o tema e eles insistem em dizer que os arcontes são coisas diferentes dos Anunnakis e dos Elohim. Então, você pega a Suméria, os hebreus e os gnósticos, ok? Você pega as tábuas da Suméria, do qual a Bíblia, grande parte plagiou daqui. E você pega os códices gnósticos, todos eles, tá, contam histórias referentes à cosmologia, à cosmogonia, à história de Jesus e tal, diferente da Bíblia, mas apontando para cá. Então dizer que essas 3 coisas não tem nada a ver é, no mínimo, as pessoas estarem perdidas, né? Perdidas. Eu, particularmente, costumo dizer o seguinte: as pessoas precisam ter o cuidado da investigação, da pesquisa. Tá? Você não vai encontrar aqui canais que façam alusão ao gnosticismo, tá? Fazendo referência aos Anunnakis e aos Elohim. Você não vai encontrar. Okay? E há canais que estão ainda na dúvida se, tá? Se o Javé, o Jeová do Antigo Testamento, ele tem a ver com Eliu ou com Enki, das tábuas da Suméria. Então, por quê? Porque para você fazer simetria entre uma coisa e outra, você precisa ter um certo cuidado. Você precisa ler o que é que tem hoje de documentação a respeito disso. Tá? Sobre os gnósticos tem muito escrito, mas, infelizmente, há escritores hoje que comentam sobre o gnosticismo numa visão meio que muito mais esotérica do que propriamente numa visão científica. Tá? Ainda assim, são pessoas que fazem uma análise. Tá? Eu já disse aqui que sobre a Bíblia eu costumo ler muito os materiais de Mauro Briguino, Paul Wallis, né? Sobre os Anunnaki tem Christian O'Brien, tá? Tem o Zacariasim, né? O Zacariasim, que escreveu muita coisa, algumas coisas ele escreveu muito na base da romancista, tá? Tem muita coisa aí. Então a gente precisa ter um discernimento bacana. Então esse canal aqui não pretende ter verdades absolutas na mão, ninguém aqui está dizendo que é verdade, cada um aí depois siga a sua mentalidade a se achar que é. Né? Mas é importante deixar claro algumas coisas para a gente aqui. Tá? Então vamos lá.
Vamos por parte, né? Então vamos aqui primeiro. No gnosticismo, os arcontes, do grego archon, que significa governante, eram seres malévolos e sádicos que controlavam a terra, bem como muitos dos seus pensamentos, sentimentos e ações dos humanos. Tá? Eles ajudaram seu mestre, o Demiurgo, na criação do mundo e continuaram a ajudar, tá? A ajudá-lo a administrar seu domínio opressivo. Então, os arcontes, gente, houve quem me perguntasse assim, o que são os arcontes? Os arcontes são seres extraterrestres. Os gnósticos estão falando de seres extraterrestres, ou os gnósticos estão falando de governos enquanto governantes humanos. Já que Paulo vai usar principados e potestades. Correto? Quando o apóstolo Paulo, em Efésios 6, fala que não é contra sangue nem carne que tem que lutar, mas contra principados e potestades, etc. E ele diz assim, contra os espíritos das trevas espalhados pelos ares, evidentemente que ele está se referindo à atmosfera, evidentemente que ele está se referindo a esse aspecto de visão de mundo que eles tinham. Ok? Ok? Olha, isso aqui. Então, é evidente que ele não está falando de governos humanos. O que não significa que governos humanos não estejam a serviço desses governantes, desses arcontes. E também precisa ter muita noção de que os arcontes, eles não são... eles têm um estereótipo igual. Não, eles são uma vastidão de seres. A maioria desses arcontes são anjos clones que estão debaixo da autoridade do Demiurgo. E aí você vai contar aí todos aqueles que aparecem nas histórias por aí da Bíblia. Tá? Inclusive, por coincidência, se você for verificar, esse pessoal esotérico enumeram 7 arcanjos. Os judeus, Maimônides, ele classificou em 10 a classe dos seres espirituais, Serafim, Querubim, Elohim, Bene Elohim, Ishim, enfim. Mas mesmo estes seres que ele enumerou estão debaixo da tutela do Demiurgo. Eles não fazem parte do mundo fractal, do mundo do Pleiron. Não fazem. E eu já mostrei aqui um exemplo de como esses seres eles são diferentes em níveis de frequência e vibração, tá? Ok? E de como essas realidades estão tão entrelaçadas que hoje em dia é muito difícil você diferenciar um ser moroncial de um ser fractal e até mesmo de um ser biológico, que muitas vezes eles fazem se passar por seres assim. Tá? Um exemplo disso é recentemente aí uma polêmica dentro de um avião, que a moça começou a acusar um rapaz de que ele era metamorfo e de que ele piscava de forma diferente, como os lagartos,
fazendo o fechamento para cá, né? Aí ela disse que era um metamorfo e tal, etc. Até o presente momento, nós não temos nenhuma comprovação a respeito desse fato aí. Mas que a gente sabe que existem metamorfos, a gente sabe. Híbridos também. Hominídeos também. Tá? Que a gente sabe que existem seres aí de sangue híbrido, nós sabemos. Grande parte dos líderes mundiais, não esses presidentes de meia pataca que estão governando os países, mas os líderes que estão por detrás deles. Esses caras todos têm sangue híbrido. A maioria dessas pessoas nem sequer morrem. Tá? Eles pegam, montam bonecos, né, dessas pessoas, botam dentro de caixão e pegam essas pessoas e levam para uma região, a região mais, tá, a região mais controlada da Terra. E os bobos que estão lá controlando, eles estão achando que eles estão fazendo uma coisa e quando na verdade existe outra. Tá? Por quê? Porque eles levam para cidades que estão lá construídas, né? Onde um campo de energia é muito mais favorável à conservação. A pessoa tem dificuldade, dificuldade não, tem uma vantagem de não envelhecer tão rápido. Né? Então, essas pessoas se passam por mortas e estão por aí. É claro que um dia realmente elas vão. Não tem como, porque no nosso sistema de mundo biológico, nossos corpos, gente, eles têm uma programação. A morte, gente, ela tem aquilo que nós chamamos de morte natural, que é o processo normal de uma pessoa envelhecer, adoecer e morrer. E existe aquelas mortes abruptas, porque foi colapsado a onda e o colapso de onda gerou aquela consequência. Tá? E aí eu quero dizer para vocês também que eu estarei fazendo um vídeo sobre os espectrais da morte, que são seres, tá, que eles provocam morte de pessoas. Tá? Mas isso a gente vai deixar para outro momento. Vamos focar aqui agora se os Arcontes, os Elohim e os Anunnaki são o mesmo grupo de seres. Tá? Então, os governantes, o Demiurgo é chamado de Pro-Arcon, o grande governante. Né? E os Arcontes são chamados de Arcon. Então, eles ajudaram o Demiurgo na criação do mundo, portanto, tem associação aos Elohim, tá? Associação aos Elohim, certo? Então, você já vê que há uma similaridade nisso. Tá? E eles continuam a ajudar o Demiurgo a administrar o seu domínio opressivo. E aí, eles são seres, eu já falei aqui, eles são seres, não chame de seres inorgânicos, porque
É, 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 Você chamar um ser de inorgânico, você está dizendo que ele não é orgânico, tá? Se você está chamando de não orgânico, você está querendo atribuir a ele uma função que ele não é biológico, aí você pode dizer assim, eles não têm a biologia humana. Que aqui está o problema. Nós queremos julgar os outros a partir de nós humanos. Isso que está errado. Tá? É tipo assim, nós não estamos conseguindo encontrar vida em nenhum planeta. Por quê? Porque não tem nada parecido com a vida. Quem disse que nós somos o modelo de vida para todos os planos? Não somos o modelo. O fato de não existir água em algum lugar não significa que os seres que vivam lá dependam de água. Ah, mas a vida depende essencialmente para existir disso, daquilo. Não, nós estamos analisando as coisas a partir do ponto de vista humano. É igual, tem muita gente por aí que diz assim, os extraterrestres, tal, tal, tal. Não, se você está fazendo um julgamento a partir da sua aparência física, você está completamente errado. Quem disse que para ser biológico o ser tem que ter corpo igual ao nosso? Há seres biológicos que vivem na Terra, tá? Que vivem numa dimensão paralela da Terra, e que são os seres primários e secundários, eles são biologicamente, eles têm corpo biológico, se alimentam, casam, têm clãs, morrem, procriam. As pessoas, eu acho impressionante as pessoas ficarem com essas bobagens desses falatórios. É só ler esse livro aqui, ó, Os Vingativos Jim. Né? Só ler. Esse livro aqui você compra tá? Aqui no Madras, na editora Madras. Então, esses seres todos da mitologia, os Daimons, os Jins, Shedins, Devas, os elementais, todos têm corpos biológicos. São chamados seres préternaturais. São chamados seres préterbiológicos. Os arcontes são préterbiológicos. Vamos deixar de bobagem. Você não vai ver arconte com como se fosse uma névoa. Não confunda isso. Outra coisa, não confunda os fractais como se eles não tivessem organicidade, fisicalidade, corporeidade. Eles têm. Não há no universo nada que seja um ser etéreo, ou aquilo que vai, sabe, parece uma névoa, uma coisa. É uma fantasia que esse pessoal inventaram. E depois, porque os seres, para se materializar, eles precisam do ectoplasma, né? Isso, ectoplasma. Que é uma coisa que o corpo humano produz. Então, os espíritos não precisam de nada disso. Os espíritos têm um corpo. O fato de você chamar eles de espírito não significa que eles não tenham corporeidade. É preciso ter muito cuidado com essas coisas. Lamentavelmente, gente, essas doutrinas esotéricas, em vez de ajudar, elas complicam muito mais. Em vez de elas abrirem um leque, elas fecham o leque e tornam as pessoas refém de ideias completamente absurdas. Tá? Completamente absurdas. Vamos lá. Muito bem. De acordo com o texto gnóstico chamado Realidade dos Governantes ou Realidade dos Arcontes, os arcontes têm corpos que são femininos e masculinos, e rostos que são rostos de animais. Portanto,
você já começa a perceber que eles não podem ser denominados humanos, ok? Eles são seres não humanos, tá? Portanto, eles não são verdadeiramente machos nem fêmeas, nem humanos nem animais. Os antigos achavam esse tipo de passagem de fronteira profundamente ameaçador. E essa descrição dos arcontes implicava que eles eram forças do caos tão misturados que eram os mais distantes que um ser, né, o mais distante que um ser criado poderia estar de Deus. Então, quanto mais longe da fonte, tá? Portanto, eles teriam muito mais dificuldade, tá? Porque a partir do momento que se criou o universo moroncial e o universo material, físico, biológico nosso, os seres que começaram como os arcontes, eles têm por isso que eles são diferentes, porque os gnósticos, ao verem, fizeram comparações com os animais, mas eles têm rosto realmente muito diferente dos humanos. É aí que está o X da questão. Mas são seres biológicos. Às vezes eles são seres de uma classe que diríamos assim, são andrógeno, e outros têm realmente o masculino e o feminino a sua contraparte. Ok? Geralmente são seres muito psíquicos e eles não têm quase espiritualidade, gente. Eles não têm esse elemento que a gente chama de espiritualidade em nós, ok? Quem já viu o filme Aproximação, ou alguns chamam de A Presença, observa que quando aquele ser começa a se comunicar, né, eles vão perguntar a respeito se eles conheciam essa pessoa. E eles colocam na tela mental a figura de Jesus. E eles dizem o quê? Que ele é a resposta para o universo. Porque eles estão também procurando, meus amigos. Né? Eles também estão procurando respostas. As pessoas estão achando que esses caras são os extraterrestres, né, os não humanos, mas eles são tão avançados, mas tão avançados, que esses caras, eles nem precisam de Deus. Estão muito enganadas as pessoas. Estão muito enganadas. Talvez aqui esteja o grande problema. Por que que os arcontes sentiram inveja dos humanos? Por que nós somos, talvez, dentro de uma linhagem de seres originados da fonte, talvez nós sejamos os seres que somos mais invejados? Por quê? Quando você, né, vê o apóstolo Paulo, né, às vezes as pessoas dizem, mas essas criaturas, esses seres, eles são muito inteligentes, eles têm tecnologia avançada. Tudo isso pode ser verdade. Tudo isso pode ser verdade. Mas isso não quer dizer que esses seres eles sejam melhores do que nós. Que o grande problema dos humanos que eu tenho visto é o seguinte: o grande problema dos humanos é se diminuírem. Né? E aí tem gente que diz assim, nós somos um grão de areia no oceano. Nós somos um nitrato de quase nada.
E, e esses seres eles ficam extremamente alegres por saberem disso, né? Então, quando você for entender, você for olhar, vamos falar a nível de terra primeiro, né? Vamos falar que a nível de terra. Vamos falar a nível de terra só para dar uma compreensão. Às vezes um símbolo pode parecer nada, né? Mas eu vou tentar esclarecer isso aqui para vocês. A Terra tem uma dimensão física aqui, ó, esse núcleo aqui. É onde nós vivemos. Ela tem uma dimensão moroncial, tá? Que a gente não consegue ver. E ela tem uma dimensão fractal que a gente não consegue ver também. Tá? Então, se a gente pudesse dizer, ela tem um corpo físico, ela tem um corpo psíquico que tem um corpo espiritual. A Terra, eu estou falando da Terra. Não estou falando do universo, que você também vai ter dentro do universo um corpo físico, um corpo moroncial e um corpo fractal. Tá? Certo? Ok? Então se você pegar isso aqui, você vai entender que tem seres vivendo aqui, que tem seres vivendo nessa dimensão aqui, e seres vivendo nessa dimensão aqui. Tudo aqui na Terra. Entenderam? Então, quando você vê objetos flutuando, que são bolas de fogo assim flutuando no espaço, olha lá, tá um OVNI, o WAP agora é o WAP. Olha um WAP, aí você de repente vê um objeto no formato de pirâmide girando no ar. Olha um WAP e tal. Em primeiro lugar, sempre tenha muito cuidado. Porque eu tenho falado aqui que muitos desses objetos não são vindo de galáxias, de não sei de onde, de planetas e ppp. Não. Que eles são. Entendeu? Muitos deles, a maioria, eu diria 99%, são dessa Terra e do universo Terra. Alguns são bem terrenos mesmo, tá? Fabricados na Terra. Não se iluda, tá? Então, seguindo aqui em frente, vamos lá. A realidade dos governantes apresenta os arcontes como idiotas vaidosos e desajeitados. Nossa, né? Aí encontram uma galera aqui na Terra que tem a mesma configuração e lascou tudo. Eles emitem ordens hipócritas que eles mesmos não entendem. Bufam e sopram como ventos de tempestade. No rosto inanimado de Adão, lembram da criação de Adão, né? Tá? Em uma tentativa fracassada de trazê-la à vida. Tá? Porque essa criação de Adão, vejam bem, eu quero mais uma vez, vou mostrar aqui para vocês, talvez eu não encontre, tomara que eu encontre. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês algo interessante, né? Aqui tá. Aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, eu já mostrei isso aqui para vocês, né? Vocês vão ver que aqui no pleroma tem o primeiro Adão, tá? Que ele é chamado de primeiro homem, o primeiro Adão. Os Adamos ou os Adamitas, todos eram seres criados dentro da região do pleroma. Tá? Esse primeiro Adão aqui está aqui, ó. Ele foi criado pelo, tá?
E aqui, vocês vão ver que quando chega bem aqui embaixo, olha, vai aparecer aqui assim, ó. Aqui, ó. Almas e o homem material. Segundo e terceiro Adão. Por que segundo e terceiro Adão? Porque na Bíblia está descrita a criação de 2 Adãos. E nas tábuas da Suméria também está descrito que foi criado primeiro o Adamu e a Tiamat, e depois foi criado a Tite e o Adapa. Então os gnósticos sabiam que existia um primeiro Adão, e esse primeiro Adão não queria dizer que era um Adão. Tinha um terreno, porque a palavra Adão, Adapa, Adamar, de terra, tinha um terráqueo lá, não um terráqueo, né? Vou corrigir. Tinham vários terráqueos no pleroma, vários Adamos, tá? Todos andrógenos. Os primeiros humanos, tá? Esses humanos que foram criados aqui pelo Demiurgo, ele fizeram a primeira tentativa e a segunda tentativa. Na narrativa do Gênesis conta de um jeito. Os gnósticos contam que eles criaram e o ser não se movia, se arrastava pela lama. Por quê? Porque ele era apenas psíquico, ele não tinha ainda espírito, consciência. Ok? E aí você vê que bate a história do Gênesis, bate com a história das tabuletas da Suméria, bate. Aí as pessoas acham que não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem tudo a ver. Só que as histórias, gente, são contadas a partir de uma perspectiva daquelas pessoas naquele período, naquela cultura. Tá? Vamos lá. Então, eles pensam que estão estrupando Eva, quando na verdade estão estrupando uma imagem vazia dela. Olha, gente, essa palavra parece ser muito forte, mas deixa eu falar uma coisa aqui. Existia uma teoria que chamava que a teoria dos filhos da serpente. Tá? Há quem diga que existe e outros que não existe. Agora vamos lá. Realmente, inclusive em um documento, em um livro do Mauro Biglino, ele fala a respeito da possibilidade de Eva ter sido manipulada, tá? pelo Demiurgo, tá? Que, portanto, os 2 filhos, Caim e Abel, eram filhos do Demiurgo e não filhos de Adão. Porque somente depois, quando ele tem o filho Sete com a Eva, é que vai se dizer na Bíblia que Sete era imagem e semelhança de Adão. Portanto, ao dizer isso, a Bíblia está dizendo que esse um era sim produto, tá, de Adão. Os outros 2 não eram produtos de Adão. A história de que Eva tenha sido estuprada, tá, violentada por essa divindade, por esse demiurgo, é uma narrativa plausível se você olhar dentro do contexto e olhar a forma literal com que as coisas foram escritas. Tá? Vamos lá. E tem que chamar Adão e Eva para encontrá-los depois que Adão e Eva se esconderam deles. Tá? Claro. Eles começaram a ver, né? A Eva se alimentou, foi aberto os olhos, por quê? Porque, segundo alguns, quem é que aparece na forma de serpente? Uns dizem que foi Sofia,
que veio e abriu o olho da Eva com Adão. Alguns evangelhos apócrifos, Jesus chega a afirmar de que a serpente era ele, né? De que ele teria vindo fazer essa advertência a Adão e Eva. Tá? O que mais assim, nos convence de que foi Sofia foi porque a Sofia, a todo tempo, ela estava tentando corrigir as burradas que o Demiurgo e os arcontes estavam fazendo. Tá? Então, na hora que Adão e Eva, abrem os olhos, a percepção espiritual deles aumenta e a supraconsciência deles se expande, o que é que acontece? Eles começam a ver os bichinhos do jeito que eles eram. Aí o negócio muda. Tá? Muito bem. Apesar de, às vezes, carecerem de competência, os arcontes eram seres extremamente poderosos que os gnósticos temiam. Tá? A realidade dos arcontes cita Efésios 6,12, que eu já falei aqui. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra autoridades do mundo e as hortas espirituais da maldade. Tá? Para enfatizar que os arcontes eram o que se interpunha entre a humanidade e a salvação. Foram eles que Cristo foi enviado para vencer. Então os arcontes nada tem a ver com demônios. Tá? Isso é bom deixar claro. Porque do jeito que é entendido hoje o demônio está totalmente errado. A palavra daimon, do grego, pesquise, e você vai ver que daimons, eles eram seres intermediários, como os de Jin, como esses seres aqui. Tá? Talvez são os mesmos, né? Só mudaram de nome. Então, eles eram seres intermediários secundários. Tinha os primários e os secundários. Segundo o livro de Urante, também. Tá? Então, esses seres, eles eram seres que eles podiam ser extremamente vingativos. Os arcontes, eles não eram seres que viviam basicamente na Terra. Eles estão numa dimensão que envolve os planetas. Aí você vai entender por que os planetas têm nomes de deuses. Ok? Então eles conheciam naquela época chamados 7 astros errantes, que eram os planetas. Então a cosmologia era bem diferente dessa que nós temos hoje aqui. Então, isso é muito interessante para observar. Por que os gnósticos iam temer esses seres? Porque esses seres não são os demônios que nós falamos hoje. Os daimons, eles são seres éticos ou não éticos. Os arcontes são seres completamente diferentes. Os daimons, os djinns, shedins, devas, elementais vivem na Terra, numa esfera da Terra chamada Moroncial. Ok? Numa espécie de anel da Terra chamada Moroncial. Enquanto os arcontes vivem em dimensões superiores, alinhadas aos planetas, tá, existentes. Mas isso também a gente não vai aprofundar agora. Tá? No mundo antigo, o eu não era visto como sendo autônomo, quanto hoje o consideramos, o eu. Tá? Era um campo de jogo onde várias forças se misturavam e lutavam, dando origem aos nossos pensamentos e ações.
Para os gnósticos, os arcontes estavam entre as mais poderosas e onipresentes, tá? Onipresentes dessas forças. Eles foram os responsáveis por todos os maus pensamentos e ações da humanidade. Quer dizer, o que é que ele está dizendo aqui? Que os arcontes, tá, tinham o poder de fazer influência na sociedade. Que, portanto, eles, na época dos gnósticos, eles não compreendiam que o eu, tal do eu interior, tá, ele era independente. Por sinal, não há nada independente dentro de nós. Tudo tem uma relação. Nós estamos conectados conosco mesmo, com as diversas esferas que existem em nós, mas nós estamos conectados com os outros, com o universo, com o cosmos, com a natureza, com tudo. Então, é ilusão alguém pensar de que né, eu vou me iluminar sozinho. Não vai conseguir. Tá? Então, é preciso ter cuidado porque os arcontes faziam essas influências e continuam fazendo influência na sociedade desde os tempos antigos. Tá? Guerras, doenças e etc. Não se iludam. Desde lá da história dos Anunnaki, que começou guerras e tudo mais lá. Tá? Tudo. Eram os Enlilitas, os Enquitas, depois começou a briga com o filho de Enki, e aí eles foram se brigando. Tá? Você vai ver que os Elohim também travavam brigas, guerras. Tá? Javé, homem de guerra, varão de guerra, luta contra Baal, luta contra Dagon, luta contra não sei quem, Shamosh, enfim, os Elohim também entravam em guerra entre eles. É só olhar a Bíblia. Esses seres, eles continuam exercendo influência. Né? Alguns seres, sim, já... Alguns seres desses já morreram. Claro que morreram. Porque eles são pré-biológicos, eles podem morrer. Tá? Então é preciso a gente atenar porque existe uma relação muito próxima desses seres. Anunnakis, Elohim e Arcontes. Ok? Vamos lá. Mas fica pior. Né? Desde que os arcontes criaram os humanos, em primeiro lugar, eles os criaram para serem extremamente suscetíveis à sua influência e quase incapazes de resistir a ela. Apenas a centelha divina do céu, do pleroma, que havia entrado na criação, apesar das intenções dos arcontes, dava às pessoas qualquer tipo de chance de resistir às tentações dos arcontes. Mas apenas algumas pessoas, os gnósticos, estavam cientes dessa presença divina dentro de si. E mesmo para eles, era uma tremenda provação agir de acordo com essa presença e não com os desejos dos arcontes. A maioria das pessoas eram apenas marionetes dos arcontes. Assim, o estado normal e padrão dos humanos era possessão demoníaca literal. Tá? Apesar de usar esse termo possessão demoníaca, esse termo não é adequado. Eu farei vídeo aqui para falar a respeito dos djinns, dos shedins, dos devas, dos elementares e dos daimons, para tirar de vez essa conotação de que esses seres são os mesmos arcontes. Esses seres aí podem até ser chamados, tá, de extraterrestres, porque eles podem
sim, tá? Mas eles nada têm a ver com os arcontes, nem com os Elohim, nem com os Anunnaki. Tá? Então nós vamos entender o que são seres primários e o que são seres secundários. Tá? Os intermediários primários e intermediários secundários. Intermediários quer dizer aqueles que surgiram entre a criação, antes da criação dos humanos. Tá? E aí eles se dividem em dois grupos, os intermediários primários e intermediários secundários. Tá? Aí você vai ver que realmente há alguma coisa que dentro desses elementos que a gente pode verificar. Tá? Certo? É apropriado que os gnósticos identificassem os arcontes como entidades que eram adoradas como deuses pagãos. Olha, vejam bem. Tá? Só que é um outro ponto importante. Como você pode deixar de adorar um Deus que já possui controle, que já possui e controla você? Então, eles chamavam ao Deus, por exemplo, do Antigo Testamento, o Jeová, Javé, Yaldabaote, Saclas, Samael, Nebro, enfim. Eles chamavam de quê? Eles chamavam de demiurgo. Por quê? Eles chamavam de Proarchon. Por quê? Porque eles consideravam esse Deus não o verdadeiro Deus, tá? Mas o Deus que, né? E a gente vê que na Bíblia o comportamento desse Deus chamado Javé é completamente equivocado, tá? Então, seguindo, né? O número de arcontes varia entre os textos gnósticos, mas costuma-se dizer que são 7 arcontes, cuja as identidades e nomes também variam. Tá? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante a vocês, olhando aqui. Olha, vocês verão que ele vai, o demiurgo aqui embaixo, ó, ele vai criar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o governo das 7 esferas. Mas ele vai criar mais 5 para o governo das esferas de baixo. Ok? Preste atenção nisso aqui. Para os intraterrenos, existem 7 esferas abaixo da Terra, aonde tem governantes, arcontes. E as esferas de cima tem 7. 5 e 7. E fora isso, eles criaram 365 anjos, dizendo o seguinte, que eram 365 equivalendo a um anjo para cada dia da semana. Então, quando eles chamavam os deuses pagãos de arconte, eles também estavam falando que esses Elohim, que a Bíblia descreve, ou os Anunnakis das tábuas da Suméria, eles estavam fazendo comparação com os arcontes, chamando eles de arcontes. Arconte não é um nome próprio, é um título. Tá? Então vamos lá. Tá? Então vamos lá. Esses 7 correspondiam aos 7 planetas identificados na antiguidade, cujos movimentos eram creditados como produtores do destino astrológico. O destino astrológico era o principal meio pelo qual os arcontes controlavam a vida das pessoas. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Se eu conseguir encontrar aqui, gente, vai ser uma benção para a gente mostrar aqui para vocês um negócio. Eu quero mostrar isso aqui para vocês terem uma ideia de como é que esses seres, que é muitas anotações, gente, e aí é evidente que eu tenho muito material e eu tenho que procurar. Ok, olha só, são muitos materiais, né? Que a gente se dedica a estudar
né? E aí é claro que chega um momento que a gente vai procurar, né? Tem que procurar direitinho. Que eu queria mostrar para vocês essa questão, tá, dos arcontes nessa esfera da, tá, da astrologia, de como é que isso é entendido. Tá? Mas se eu não encontrar agora, eu mostro num próximo vídeo, eu mostro direitinho para vocês de como é que isso funciona. Mas eu tinha aqui tudo direitinho, tudo organizado, mas é que a gente se perde aqui mesmo, não tem jeito. Tá, deixa aqui, depois eu mostro para vocês. Mas nesse aqui, vocês terão uma noção aqui, ó. Olha só. Vocês estão vendo aqui as casas zodiacais, ó. Tá? Olha aqui, que é a esfera das estrelas fixas. Então elas formam o zodíaco, ok? Como é que os arcontes controlam a vida na Terra? Tá? Através dos planetas, dos movimentos dos astros errantes. À medida que essas esferas giram e perpassam pelas casas zodiacais, tá? Eles fazem um exercício de controle sobre os humanos. Tá? Presta atenção. Tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês porque é para dizer para vocês o seguinte. Quando as pessoas falam, vocês já viram, né? A astrologia, né? Você de peixes, tal. Você está sob a influência de Saturno. Saturno está na casa tal. Lua, querendo ou não, meus amigos. Isso aqui não é para você acreditar em astrologia, mas é para dizer para você que os astros têm sim influência sobre a vida humana. Não é mentira. A Lua tem influência sim. Isso não é místico, isso é ciência, simples. Se ela tem poder de movimentar as marés na Terra, por que não teria poder de movimentar as águas que tem dentro do nosso corpo, o nosso humor? Então, como é que eles controlam a humanidade? Controlando a partir dos astros errantes. Claro que o James Webb pode olhar o quanto ele quiser para lá, que ele não vai encontrar nenhum serzinho nesses astros errantes, porque eles não existem da forma que as pessoas estão dizendo que existe. Meio loucura, né? Mas, para bom entendedor, um risco quer dizer Francisco. Vamos lá. Muito bem. Então, o controle que eles exercem, né? Depois de dar uma lista de 7 arcontes, o livro secreto de João acrescenta: esta é a natureza sétupla da semana. Os 7 arcontes também correspondiam aos 7 dias da semana, o que era de se esperar, uma vez que os dias da semana já tinham nomes de deuses pagãos e dos planetas aos quais correspondiam. Então, meu amigo, tudo foi pensado bem direitinho, né? Tá? Os planetas têm nome de deuses pagãos, né? Vamos lá. Vou mostrar aqui, né? Na época eles tinham a Lua, o Vênus, o Sol, o Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno. Mas nós temos Urano, Netuno, tá? Então, Saturno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus, tá? Tem nomes, tá?
de deuses, que equivale aos arcontes, às esferas dos arcontes. Ok? Né? Aí depois vem Urano, que aí já está na oitava esfera, para onde a Sofia governa. A Sofia está na esfera lá do, segundo eles, naquela época eles só viam 7. Hoje a gente sabe que tem mais. Tá? Na verdade, hoje isso aqui teria que ser refeito para a gente colocar a totalidade dos 12, tá? Porque são 12 astros errantes. 12. Se você perguntar, mas até agora, escreva o que eu estou lhe dizendo. Há muita coisa ainda por vir. Então, depois dos 12 astros errantes é que vem a esfera dos aeões, tá? E o pleroma, onde o pai é a fonte, né? Estão eles que são o limite de tudo lá, tá? Então, é difícil de entender, Robson, é difícil de entender essa coisa da cosmologia. Por quê? Porque do jeito que criaram a cosmologia hoje, né? Esta é a natureza sétupla da semana. Os 7 arcontes também correspondiam aos 7 dias da semana, que era de se esperar, uma vez que os dias da semana já tinham nomes de deuses pagãos e dos planetas dos quais correspondiam. Ok? Certo? Muito bem. Por meio dessa cadeia de conexões, os arcontes também correspondiam aos 7 dias da criação no livro do Gênesis. Os gnósticos interpretaram o plural nós, em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, como referindo-se aos arcontes. Mais uma vez está aí a relação que há entre arcontes, Elohim e Anunnaki. Tem tudo a ver. Tá? Certo? Em seu contexto histórico original, esse nós quase certamente se referia ao conselho divino dos Elohim, na antiga mitologia politeísta do Oriente Próximo, um conceito que o judaísmo não havia deixado totalmente para trás, quando o texto, que agora é o primeiro capítulo do Gênesis, foi escrito. Eles sempre foram politeístas. Há mais uma correspondência a ser observada aqui. No pensamento antigo, cada planeta ocupava uma das 7 esferas, tá, celestes, ou camadas do céu. Ok? Cada um dos 7 arcontes, portanto, governava a sua própria esfera celeste. Isso forneceu aos arcontes uma maneira adicional de inibir o progresso espiritual das pessoas. Tá? Então, alguém pode dizer, como é que a gente entende isso? Eu vou já mostrar aqui uma outra imagem para vocês, essa aqui, que é um pouco mais esclarecedora. Né? Aqui, ó. Você vai ver que as 7 esferas correspondem a isso aqui. Ó. Tá? Tá? As 7 esferas. Ó. Ok? Então, aqui o 7º céu de Saturno, é onde está o arconte, aí Urano é o céu das estrelas fixas. É a mesma coisa, olha aqui, ó. Aí daqui vai até o pleroma. Isso aqui, gente, é isso aqui, ó. Tá? Ok? Então, você imagina que esses seres têm o comando. Quer dizer, a Terra está sob o governo desses seres. Mas eles governam a partir dos asseclas deles aqui no planeta. Porque tem humanos aqui que sabem quem eles são, que convivem com eles, fazem culto a eles, tá? Fazem oferecimento de sangue. Ok? Eles sabem disso. Tá? Então eles têm a forma de impedir as pessoas através disso. Tá?
eu acho que nós estamos chegando aqui ao fim já, né? Para os gnósticos, quando alguém tentava obter a salvação, que eles chamavam de gnose, e caracterizavam como uma visão mística em vez de crença intelectual ou ação moral. A gnose era uma visão mística, uma visão intuitiva, um insight, e não uma crença intelectual dogmática, tá? Ou ação moral. Seu espírito ascendia através das esferas celestiais em direção ao céu, ao pleroma. Tá? O espírito do gnóstico fez esta viagem tanto duramente a vida do gnóstico em momentos de iluminação estática, quando após a morte, para alcançar o seu lugar de descanso final. Tá? Mas conforme o espírito subia para cada esfera, o arconte que presidia aquela esfera detinha o espírito e fazia uma série de perguntas. Se o espírito não soubesse como responder a essas perguntas adequadamente, se sua gnose ainda não fosse totalmente realizada, então o arconte seria capaz de impedi-lo de ascender mais alto. Seria preso pelos arcontes e ainda sujeito à sua tirania. Né? Então você já imagina aqui, ó, tá? Você vai ascender, tá? O seu espírito vai embora. Quando chega bem por aqui, o arconte lhe prende bem aqui. Como você não tem uma gnose desenvolvida, você chega bem aqui, ele prende você. Ele pergunta, de onde você vem? No Evangelho de Judas, Jesus ensina, inclusive, isso. De onde você vem? O espírito vai responder, eu venho da terra. Ah, não sei o quê. Você está preso aqui. Aí o que é que acontece? Acontece que esses lugares aí começam a aparecer as cidades, né? Eu sei que eu vou ofender, gente, mas vai aparecer as cidades astrais, onde lá o pessoal estão tudo preso lá. Esperando para quê? Para voltar. Para reencarnar. Tá? Porque no Evangelho de Judas, quando você vai subindo aqui, né, que você vai ascendendo, quando o arconte lhe impede aqui, ele pergunta, onde você vem? Você diz assim, eu venho da fonte. Tá? O que você estava fazendo? Eu estava conhecendo meus irmãos que vieram da fonte. O espírito responde corretamente e ele atravessa para chegar ao pleroma. Né? Por isso que a salvação não é mudança moral apenas. Não é crença intelectual, é gnose. É iluminação. Tá? Certo? Mas, se o espírito não soubesse, olha aqui, ó, como responder essas perguntas adequadamente, a sua gnose ainda não fosse totalmente realizada, então o arconte seria capaz de prendê-lo, tá? E continuar mantendo na tirania. Ok? Tudo bem. Sigamos em frente. Em quase todos os livros atribuídos a Paulo, que mais tarde viriam a ser incluídos no Novo Testamento, algo que não existia em nenhuma capacidade formal quando o gnosticismo surgiu, né? O mundo é dito ser governado por poderes ou autoridades misteriosos. As palavras usadas para denotar essas diferentes passagens, tá? Eles podem ser principados, arcai, da onde vem a palavra arcontes ou governos, né? Domínios ou autoridade, exousia, potências, dinameis ou dínamos, tá? Ou senhorios, curiotetes, tá? De Kyrios, Senhor. A maioria dessas passagens especifica que esses poderes são maus, os inimigos de Cristo e dos cristãos. Portanto,
Fique atento. Paulo nunca desenvolve esta doutrina direta ou sistematicamente. Em vez disso, suas cartas, incluindo as cartas escritas por outros em seu nome, parecem ter como certo que o mundo é governado por algum tipo de poder espiritual maligno. O mesmo pode ser dito de alguns dos outros textos que mais tarde viriam a ser incluídos no Novo Testamento. O Evangelho de Mateus 4:8, o Evangelho de Lucas 4:6, o Evangelho de João 12:31, 14:30, 16:11 e 1 João 5:19. Todos dizem que Satanás, ou um ser semelhante, a quem os gnósticos equiparam ao demiurgo, ao chefe dos arcontes, está no controle do mundo. O Evangelho de João chama especificamente este ser de arconte deste mundo, governante deste mundo, príncipe deste mundo. Tudo isso aí se chamam extraterrestres. Tudo isso aí se chamam extraterrestres. Seres não humanos. Não são anjinhos, seres fumacentos. São seres todos cheios de... Esqueça isso aí. São seres de altamente capacidades psíquicas, tecnológicas. Tudo funciona dentro de tecnologias que estão fora dos limites que a gente pode considerar da tecnologia chamada assim, material que nós conhecemos, mas é tecnologia mesmo usada para se comunicar, para vir, para atravessar os portais, para atravessar as películas de realidades, enfim. Tá? Tudo isso que o apóstolo Paulo chamava. Tá? Certo? Então ele é o grande governante deste mundo. Então o demiurgo, Jeová, Javé, é o mesmo Satã, é o mesmo, sabe, não tem esse negócio de não ser. Tá? Muito bem. Chegando ao final de mais um vídeo, eu agradeço muito a sua paciência e quero convidar você a continuar nesse canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho da notificação e, por favor, compartilhe os vídeos, mesmo que alguém lhe chame de louco. Tá certo? Me ajude. Se você quiser fazer alguma doação, o Pix está bem na abertura do vídeo, está lá. Né? Está lá na capa de vídeo. Né? Certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.